pessoa não tem o ETA ou ela quer atravessar de carro dos Estados Unidos para o Canadá, vamos fazer o visto. Vamos contar agora como que funciona o processo de visto, que é um processo que é um pouco mais longo, mas tem suas vantagens também, né? O visto canadense tem validade de 10 anos, até 10 anos, depende da validade do passaporte, mas ele pode chegar até 10 anos. Normalmente está de múltiplas entradas. Então também é um visto bom. Bastante vantagem, né? É um pouco mais de burocracia, mas você tem ali um tempo maior para poder planejar a viagem e voltar várias vezes, E se você né? for planejado, vou viajar talvez, sei lá, o ano que vem pro Canadá, já faz o visto, tem 10 anos de validade, já faz, deixa pronto na hora que você for. Essa etapa, por mais que seja burocrático, acho que é muito viável, né? Porque diferente do americano, em alguns momentos que você tem a negativa, você não tem como comprovar para o oficial os seus vínculos com o seu país. Com o canadense, justamente por ser online, você pode apresentar os seus documentos e comprovar todos os vínculos possíveis que você tem com o seu país. Tanto vínculos financeiros, como empregatícios, familiares, seus bens que você possui por aqui também. Então, para mim, eu acho que o canadense ele é bem mais viável do que os que possuem entrevista, já que você tem essa vantagem de dar uma explicação pro oficial. Verdade, você consegue apresentar todo o seu documento, né? No visto americano, você chega lá, o oficial vai te fazer 2, 3, 4 perguntas e vai te dar resposta ali na hora. No Canadá, a gente manda um processo bem documentado, com todas as informações, deixando muito claro qual que é o objetivo da viagem e o que a pessoa tem de bens aqui no Brasil. Tem alguns casos que eles acompanham a carta de intenção também, né? Que é ali que você conversa com o responsável. Porque como o visto ele é feito online, a carta de intenção é o meio de comunicação que você tem com o oficial. Então, pode ter acontecido de você ter ficado ilegal em outro país, ou ter uma negativa, ou ter uma movimentação diferente ali na sua conta bancária. Você pode se explicar na carta de intenção, né? O que ocorreu para você ter ficado ilegal em outro país, ter a negativa. Você pode apresentar os seus objetivos na viagem do Canadá, os lugares que você pretende conhecer por lá, mencionar os seus vínculos com o seu país de residência. Pois é, mas me conta uma coisa agora que quero saber. Qual que foi a carta de intenção mais, assim, diferente que você pegou? Que a pessoa foi super sincera ou que não deveria falar alguma coisa que ela falou ou que, sei lá, alguma coisa bem diferente que você já pegou? Com certeza quem fica ilegal em outro país, né? Aí Provavelmente nos Estados Unidos. E aí fala, eu já fiquei nos Estados Unidos, agora eu vou ficar no Canadá, ilegal. Em alguns casos acontece isso, as pessoas falam, mas eu preciso ser honesto. Eu já peguei uma carta que tava assim, a pessoa colocou, eu quero ir pro Canadá, que eu vou estudar há tanto tempo, mas eu já vi muito sobre o Canadá e é um país bom, se eu gostar eu vou ficar. Tá. O oficial fala assim, interessante. Ele nem sabe, ele não tá falando que ele vai ficar, ou se eu gostar eu vou ficar. E de documento? A gente falou aqui que precisa mandar muito documento, que vai tudo documentado, além da carta que a Bia já mencionou. Que outros documentos que a gente normalmente coloca? Diferente de um despachante, nós realmente somos uma consultoria. Então, a gente vai analisar todos os seus documentos, assim como elaborar de acordo com o seu perfil. Então, para que a gente mande para o consulado os documentos da maneira correta, nós vamos analisar. É um pouco burocrático a minha análise, mas é porque eu quero que o meu cliente tenha a concessão do visto. Então, além, né, desses documentos que o Marcelo citou agora, que é a carta de intenção, nós solicitamos imposto de renda, extrato bancário, uma comprovação de rendimento referente aos seus ganhos mensais, seu passaporte, certidão de casamento, caso você seja casado, que reforce que você tem um vínculo aqui com o seu país, né? Há uma foto 3x5 que eles exigem. E também os documentos como um diploma para comprovar que você tem uma situação estabilizada aqui de emprego, né? Que você tem um ensino superior ali completo. Às vezes carta até de férias também, né? Precisa colocar. Às vezes até se você estiver cursando uma faculdade, já auxilia bastante no seu processo. Então, realmente a lista vai de acordo com o perfil de cada cliente. Mesmo sendo autônomo ou sendo registrado, empresário, há diversas maneiras de você ter o seu visto concedido. Fato é que tem que deixar muito claro, né? A gente vai ter que colocar documentos, mostrar por A mais B a sua vida social e econômica aqui com o Brasil. Sim. Então é com documentos mesmo. Então a gente tem que mostrar tudo. Imagina que documento vai e volta, que o cliente deve ficar aborrecido, né? Mas ela tá pedindo isso daqui não tem nada a ver. Mas é isso daí que torna o nosso índice de sucesso bem alto. Seguindo sempre o que o consulado recomenda e também com base nas nossas respostas nos nossos clientes, até porque temos 20 anos, né, de experiência, então sabemos, né, o que leva à aprovação de um visto ou uma negativa. Então o ideal é você seguir todas as orientações da sua consultoria mesmo. Resumindo até aqui, a pessoa vai achar o objetivo de viagem dela, viu o roteiro, separou a documentação, tem que preencher os formulários.
Os formulários é gostoso também de preencher, né? Assim, nós disponibilizamos um formulário rascunho para o cliente preencher. Aí você podia fazer sozinho. Exatamente. Já vai, a primeira dificuldade é abrir lá quando você baixa ele, dá um problema do Adobe lá, né? Que você tem que abrir pelo Adobe. Se não abre por ele, já dá um erro. Então a pessoa já trava ali. Mas tem os formulários que também, contratou o nosso serviço, a gente vai fazer. Exato, vai tem deixar muito tudo certinho. cliente que pensa em desistir já pelo formulário, mas calma, como eu disse, vocês só vão preencher o rascunho mesmo original, nós preenchemos baseados nos documentos enviados. Então, dependendo das suas respostas ali no formulário, você também pode ter uma negativa do visto. Por isso que você precisa procurar o mundo dos vistos. Porque muitas pessoas, né, eu tive um caso semelhante, um cliente, ele tem uma irmã no Canadá, ele aplicou 2 vezes sozinho, uma vez ele aplicou sozinho, outra foi a irmã dele, e eles acabaram respondendo algumas perguntas de forma errônea, né? O que levou o resultado da negativa. Antes dele me mostrar a carta de negativa, eu já imaginei do porquê que ele teve visto negado. Sim. E quando eu falei o motivo do qual eu achei que foi negado, ele me comprovou ali através da carta de negativa. Eu falei, realmente, era bem vocês isso. Não preencheram da maneira correta. Conseguiu reverter? Conseguiu reverter. Ele e a esposa tiveram visto concedido, assim, eles ficaram super felizes. Eles tentaram para os Estados Unidos, tentaram aqui para o Canadá também para visitar a irmã. Eles falaram, olha, se dessa vez não der certo com vocês, eu vou desistir, eu não vou viajar mais para lugar nenhum na América do Norte. Chega, né? Aí eu falei, calma, confia em mim. Eu sei que vai ser muito burocrático, mas sigam as minhas recomendações que você vai ter o visto concedido. Eles seguiram do início ao fim, tiveram o visto aprovado. Eu fiquei muito feliz por eles quando eu vi. É uma felicidade, né? Sim. Parece que a gente tá com eles ali fazendo a viagem junto. Parece que o visto é meu. Exatamente. E aí, juntou toda a documentação, segue pro site do governo. Não, juntou toda a documentação, a gente segue agora com as traduções dos documentos. Ah, esqueci da tradução. Exato. Sim. Que é interessante a gente falar sobre a tradução também, né? Exato. Porque eles pedem que a documentação seja enviada tudo em inglês. Ou francês, né? Ou francês, que são os idiomas oficiais. E isso daí tem muita gente que daí pega e fala assim, mas o amigo do meu primo, da minha irmã, mandou tudo lá e não precisou de nada. Você quer traduzir por quê? A gente explica agora por que a gente quer traduzir. Pode se basear. A gente quer aumentar a chance de sucesso. Sim. Não adianta a gente mandar a documentação em português, se chega um oficial que não entende muito bem o idioma, vai ler aquilo lá e não vai entender nada. Exato. E certamente ele não vai entrar no Google ou em outro lugar para traduzir o seu documento. Ele vai você que quer, você que tem que se dar o trabalho de deixar pronto, né? Quando algum cliente chega em mim e fala, olha, minha irmã ou uma amiga aplicou dessa forma e foi aprovado, você não pode se basear no perfil do outro solicitante. Cada caso é um caso, né? Exato, cada caso é um caso. Assim, nós nunca vamos obrigar um cliente a traduzir os documentos, mas eu falo, estou te orientando da maneira correta conforme solicitação do consulado. Então, assim, depois da pandemia, teve uma alta demanda de solicitação, o consulado passou a distribuir os processos para outros países. Deixou de ser só São Paulo, né? Deixou de ser só aqui no Brasil, em São Paulo. Então, tem outros consulados, outros oficiais que não compreendem nosso idioma, e já ocorreu deles negarem um visto pela falta da tradução. Ok, agora a gente traduziu os documentos, já tô com tudo pronto. Lá vem a Isa falando que tem mais alguma coisa pra fazer, né? Tem, taxa consular. A gente faz a aplicação no site do governo, Exato. aí faz o pagamento da taxa. Geramos a taxa consular já em real, com todos os impostos locais, da IOF também, biometria inclusos, né? Também tem a opção de você pagar com o seu cartão internacional e assim aplicamos o seu processo no consulado, né? Assim que o processo ele é aplicado, o consulado já vai solicitar a sua biometria mediante essa solicitação. Aí, a biometria, só te cortando, precisa ser feita presencialmente, não tem... Precisa. Você precisa ir num posto do VAC. A única etapa presencial seria a coleta da biometria. E tem algum caso que não precisa da biometria? Tem alguns casos sim. O consulado ele não solicita para menores de até 13 anos e 11 meses e maiores de 80 anos. Então, só a partir dos 14 até os 79 anos é obrigatório esse procedimento. Aí a biometria ela fica válida por 10 anos. Então, se você for reaplicar o seu processo, se ele for negado ou trocar de categoria, você não vai precisar coletar novamente. Faz uma vez a cada 10 anos. Exatamente. Isso aí. E a biometria pode ser feita em São Paulo. Vamos ver se eu tô bem de cabeça, né? Porto Alegre, Recife, Brasília, Rio de Janeiro. Exatamente, são essas 5 cidades. Então, tô bem. Vamos encaminhar para você todas as cidades disponíveis para você escolher uma. Mediante a cidade que você escolheu, a gente vai encaminhar todas as datas e horários de agendamento. É um procedimento muito rápido. Às vezes a gente consegue agendar para o dia seguinte. Então, não é nada que, nossa, será que demora muito tempo? Não. No dia seguinte, a gente já consegue realizar o agendamento da sua biometria. E é um procedimento rápido, né? Vai lá, uma foto, impressão digital e resolve. E agora que eu acho que vem a parte mais importante do processo de visto canadense. Fez tudo isso daqui
espera, que tenha paciência. Né? A parte mais importante, tenha paciência, aplique com bastante antecedência, Sim. porque essa parte aqui é a parte que é a melhor. Espera, porque tem que ter paciência, porque a coisa pode demorar, pode ser que seja rápido. Depende do caso, né? Exatamente, pode ser que demore. Por isso que a gente sempre orienta. Dá entrada com antecedência da viagem, não espera. 15 dias da minha viagem, vou começar a juntar documentação, porque pode dar problema e provavelmente vai. Exato. Depende muito da demanda do consulado, depende muito para que oficial que foi, que país que está sendo que tá Exatamente, analisando. isso que eu ia pontuar. Tem Depende algumas pessoas que falam, olha, a minha prima fez a biometria depois já teve resposta. O consulado, ele não segue uma ordem cronológica, então vai de acordo com a demanda de cada oficial mesmo. Então tem oficial que tem uma demanda menor e vai dar uma resposta rápida e outros têm uma demanda maior, então você precisa ter paciência. Se distribuir para outro país, então que a demanda está mais alta, vai ficar lá até que seja resolvido. Exato. E não tem muito o que fazer. Eles não entendem que turismo é uma viagem urgente. Então, eles não consideram Sim. que uma urgência. Por isso tem que aplicar o visto com antecedência, com pelo menos 6 meses, né? Por favor, né? Por favor. E aí, ok, fez a biometria, tive toda a paciência do mundo e agora o passaporte está liberado. Eles entregam, retiram no VAC, como é que eles estão fazendo hoje? Assim que o visto ele é aprovado, eles vão solicitar o passaporte para fazer a emissão de selo. Esse prazo de emitir o selo leva em média de 5 a 7 dias úteis, né? No caso da Mundo dos Vistos, o portador do consulado ele vai pessoalmente lá buscar os passaportes, assim como eles devolvem para nós. Então, nesse caso, você tem a opção de buscar o passaporte ou solicitar um meio de entrega, né? Algumas pessoas preferem um motoboy, os correios, ou encaminhar uma pessoa de confiança para ir buscar e não tem problema. Mas você também tem a opção de levar por conta própria até o VAC. Aí, nessa parte, a equipe não se responsabiliza, né? Você precisa verificar com o VAC qual que é o prazo deles, né? E qual que é essa forma de entrega. Porque o ideal é fazer conosco, né? Do início ao fim o processo, porque daí a Mundo dos Vistos vai cuidar até a etapa da devolução. É uma comodidade que vale a pena no fim das contas, né? Vai ter alguém que vai retirar pra você, que traz pra você, a gente guarda lá na SOS até você ir buscar. Então é uma comodidade que no fim vale muito a pena. E não parece a gente falando assim, né? A gente falou rapidinho. Parece que é todas tão as etapas, simples. Parece simples, né? Parece. Sim. Mas tem cada detalhe que se não prestar atenção pode ter bastante problema. Então é bom a pessoa fazer, se vai fazer sozinho, com bastante atenção, com bastante cuidado, ou orientação. Procura uma pessoa que entende do assunto. Porque assim, o investimento acaba não sendo, na hora que você coloca um percentual, não acaba sendo muito alto. Você vai pagar um hotel, você vai pagar avião, vai pagar a taxa do próprio visto, tradução, você paga um monte de coisa. Na hora que você vê o valor da assessoria hoje, está mais ou menos 400, 450 reais. Quando você compara, não irrisório é o nada, valor, né? Às vezes o barato sai caro, né? Você vai fazer por conta própria, tem uma negativa, acaba atrasando o prazo da sua viagem, aí você corre atrás de uma assessoria. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda, solicita prioridade, solicita urgência. Por isso que o ideal é você iniciar o processo com quem realmente sabe, né? Sim.